Vamos! Está começando mais um C2 Podcast aqui com vocês, eu, João Antônio Ferreira, apresentando esse mais episódio, é o que? O quarto, terceiro? Qual episódio é, Bruno? Já estou até perdido nas contas. No quarto Agora a do gente ano. estamos conseguindo manter uma sequência, então tá até mais complicado, tô até me perdendo no número já. Mas hoje, então, começar pela grande presença, a nossa nova contratação, a abertura da janela de transferências e o homem chegou. Felipe Fischer, muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Salve, gurizada. Muito bom falar com vocês de novo, né? Os projetos inacabados já. Outros podcasts agora. Um novo podcast, participando agora com vocês. Chegando para falar de Champions League, Gauchão, Grenal, Brasil e Ipiranga. E muito mais nesta terça-feira. A segunda, E né? aí, segundo. Tabelando os dias já. Depende, cada um vai nos olhar em qual dia, né? Então, todos os dias aí dando a nossa visualização ali, a gente agradece. E aí, Brunão, mais um dia com a gente, Brunão. Que camiseta é essa, Brunão? Hoje estamos aqui, representando na boa e na ruim o Internacional. Nunca abandonaremos. É o fim da vida, serei inteiro, já diria a música. E é isso, assim, depois desse 3-0, a gente vem, bota a peita e veste a camisa e vamos pra quarta-feira, porque eu confio no Kaique Rocha, ele disse que a gente vai reverter e a gente vai reverter. E aí, Igão? Essa cara de poucos amigos aí. Cara, eu tô sempre, cara. Eu, graças a Deus, graças a motivos familiares alegres, de não precisei assistir o desprazer de assistir o clássico Grenal 4-3-6, né? E graças a Deus eu tô bem, cara. Tudo certo. Mas vamos aí. Mais feliz de estar com vocês e fazer mais um podcast. Nosso podcast mais sucesso da região sul do Brasil, né? Não tem muito o que falar, é apenas isso. E vamos lá. Muitos amam, poucos odeiam, né? Exatamente, né? Tu sabe que nos igualar é difícil, né? Fazer o que a gente faz aqui. Tem que correr muito atrás ainda. Com certeza. Brincadeiras à parte, gurizada. Tamo junto aí mais um dia e vamos falar de futebol. Bom, vamos começar então, né, com o menos importante, Champions League. Se definiram as quartas de final, depois dessa última semana aí tivemos os últimos confrontos. O Benfica ganhou de 1-0 do Ajax, um jogo que era aquilo, né, a gente bota num jogo, bota no outro, não sabe qual olhar. Era o Benfica e o Ajax no mesmo dia, tinha United e Atlético de Madrid, que pra mim já era muito óbvio que é da Atlético, porque esse time do United é um apanhado de gente, e um Cristiano Ronaldo que hoje em dia tu vê que não tá entre os... Já era derrotado já, né? É muito feio, é muito triste de ver esse United, cara. Eu falo pra vocês, pra mim, o Cristiano Ronaldo é o Ramiro do United, parece que ele não tem uma posição fixa, tu vê o louco na lateral, tu vê o cara de volante daqui a pouco, ele começa a armar a jogada no meio do círculo. Ele tem que cruzar a bola lá e cabecear ainda, né? É muito triste, é muito triste. Eu até comentei que no Real Madrid ele jogava em qualquer lugar ali, do meio pra frente, ali, tipo, do ataque. Tristes são as pessoas que não gostam de Diego Simeone. Essas pessoas são isso eu concordo que é triste também. Mas é triste pela decadência, tá ligado? Ele jogava nas três posições, aí perdeu velocidade, perdeu explosão, a idade começou a bater, virou centroavante, foi pra Juventus, virou centroavante, seguia fazendo gol e tudo mais, decidindo jogos. Só que no United não tem como, parece que ele tem que jogar em tudo que é posição do meio campo pra frente, ele tem que armar, ele tem que tocar, ele tem que correr, ele tem que cruzar, ele tem que finalizar. Esse é o principal ponto, né? O cara já tá com uma idade mais avançada, não tem mesmo físico, tem que fazer de tudo ainda. Não tem como no Juventus, né? Não é mais o prime dele, né? Não, muito longe do prime. Olha, mesmo ele novo seria difícil jogar esse time do United, porque, olha, é um amontoado de jogadores ali. E já se pensou que ali com o técnico novo, é o Rangnick, né? Uma coisa assim. Ia melhorar. Nada, segue o mesmo time, a mesma falta de vontade. Parece que no meio-campo é só o Fred que tenta criar alguma coisa. O Bruno Fernandes, que chegou muito bem, hoje em dia já está um pouco mais abaixo do que ele já jogou, né? Já mostrou. Eu acho que o United só chegou aí só por causa do Bruno Fernandes e do Cristiano Ronaldo. Fugindo um pouco desse jogo, e né? do Fred, né? O PSG, o vestiário do PSG segue o mesmo caminho, né? É um elenco estrelado também, claro, uma escala maior, mas segue o mesmo caminho, elenco fracassado, derrotado, né?
aspecto Sim. psicológico e moral já tá confiança, né? E o psicológico entra sempre no jogo, não adianta. Tem que estar com o psicológico bom. Mas 1-0, né, gol pro Atlético de Madrid, gol do Renan Lodge. O Atlético controlou muito bem as ações do jogo, depois conseguiu marcar o gol e aí controlou a situação defensiva também. Ele não sofreu. O time do United não teve grandes chances, não teve aquela bola, vamos jogar um monte de bola na área, ver se dá certo, e daí tá, o cara cabeceia, a bola vai na trave. Não. Isso, o Simeone, o Atlético de Madrid, já é calejado nesse bola aí, né? Sim, O Atlético é o time que dispara. Cara, do mundo é o time que mais sabe sofrer o Atlético de Madrid. sim. Na boa. Não tem outro time que mais. Talvez, comparado ao Inter de Abel, que arrancou 10 jogos lá, 10 vitórias. É esses dois times que eu vi que souberam sofrer. Mas, claro, não tô exagerando aqui. O Atlético de Madrid é tipo um absurdo o que sabe. E, tipo assim, sabe sofrer mesmo. Tipo, os caras não perdem aquele brilho quando estão sendo pressionados, tá ligado? Sabe? Eu acho que o Atlético tem um ponto que independente do placar, ele pode estar sabendo sofrer ganhando de 1-0, ele pode estar sabendo sofrer empatando o jogo, sendo que ele, sei lá, pode jogar pelo empate, ou ele pode estar sabendo sofrer tocando 3-0, ele vai estar jogando mais recuado, o time pode estar tentando com a bola, propondo o jogo, ele vai sair no contra-ataque, vai fazer mais um gol e vai seguir nesse estilo de jogo, porque se tá dando certo, não tem por que mudar. João. Ele sabe sofrer. Fala, Bruno. E nós temos o nosso querido Marco Gavião também, integrante desse podcast aqui nos assistindo na Twitch. E ele comenta aqui que Vila Real e Benfica, ele acredita. E que, dando os créditos a um dos zagueiros mais caros da história, o Maguire. Eu já falei, o Maguire, ele não é melhor que nenhum zagueiro titular da Série A do brasileiro. Nenhum zagueiro titular. Pega todos os times, os 20 times da Série A. Ele não é melhor do que nenhum. Ele é muito ruim. É incrivelmente o quão ruim ele é. Ele parece um cara desengonçado. Ele me lembra, para mim, ele é o Peter Crouch dos zagueiros, só que o Peter Crouch sabia fazer gol, ele sabia a funçãozinha que ele tinha que fazer. O Maguire parece que nem isso, sabe? É inacreditável o que ele faz. Então é um absurdo o que ele faz. Peter Crouch dos zagueiros. Foi boa. Puxar certo. Tá mudo. Fischer tá mudo, Fischer. Agora sim? Agora sim. Eu vi até o pessoal perdendo ali de show da Off-White, porque a cara não serve pra nada, né? Foi caríssimo realmente, é tenebroso, lento demais, né? O White realmente é um outro que, claro, uma contratação que até agora não deu certo e não vem mostrando nada do que se pagou, nada do que se esperava pra mim, é o Tchancho, né? O Jadon Tchancho. Porque, porra, pelo amor de Deus, pela grana que pagaram para tirar ele do Borussia, o ponta, o mais um dos futuros aí da Inglaterra. Peraí um pouquinho, cara, até agora não jogou nada. Não fez nada, não mostrou nada. Isso daí é o United, que consegue contratar jogador bom e fazer os caras jogarem porra nenhuma. O Rashford hoje em dia é reserva, não joga bem, daí tem suas lesões, então segue nessa inconstância, mas olha, o United, meu Deus do céu, pobre do Ferguson. Vão ter que contratar o Mar, vão ter que fazer a Legião do Mar lá, o Ferguson Colorado vai ter que virar o Ferguson do United mesmo, o Miguel Ángel Ramírez. Não vai ter como. Mas na sequência... Da sábia sabedoria de Marco Gavião, mas eu acho que dessas quartas de finais é impossível dar uma zebra, tá? Eu acho que o Vila Real... É impossível o Bayern trucidar o Vila Real. E o Benfica talvez tivesse uma chance minimamente melhor, mas eu acho que não tem chance, não vai conseguir também. Já foi esquisito até o Benfica passar, que o Benfica jogou por uma bola e conseguiu aquela bola, uma bola ridícula, não sei se vocês viram o gol do Benfica, foi um cruzamento que pra mim foi, sei lá, um gol do Luca Toni, assim. O Darwin Núñez, ele tá parado num ponto da área ali, basicamente entre a marca do pênalti e a linha da pequena área, ele tá parado lá. O cara cruza a bola lá, o goleiro vai sair, ele pula antes do goleiro e faz o gol de cabeça. Ele não se mexe, ele só pulou. Ele só fez uma puladinha e cabeceou a bola e fez o gol. O Bayern é absurdo. O Bayern perde. O Bayern é o time que pega time pequeno e torcida. Eles simplesmente vão lá e fazem 12 gols. É assim que o Bayern joga. Não tem como não. Vai ser tipo Bayern Liverpool, Atlético e Chelsea. Já tô falando aqui. O Chelsea vai eliminar o Real Madrid. Cara... Pô, eu achei esquisita essa derrota do Real de 4-0 pro Barça anteontem, sei lá quando é que foi. Mas... Eu acho
Eu ainda confio um pouco no Real, cara. É que jogou sem Benzema, e não adianta. O Benzema é uma Eu grande acho que parte não, João. Eu acho É que time. o Chelsea é um time muito bem organizado. Eu acho que nesse confronto vai valer mais a organização do que Ah, a mas individualidade. Mas tá, claro, tem o Benzema, a gente O Chelsea já tomou falou susto dele. ali do Lille, cara. Se não fosse o Léo Jardim ali falhar no primeiro gol, eu acho que teria tido um segundo tempo muito mais perigoso pro Chelsea do que foi. Ô, João, eu acho que o Chelsea tem uma coisa que o Real perdeu nos últimos anos, assim, pouquíssimos anos, que é aquela de chegar, sabe? O Chelsea tem chegado Tem mais. vontade Isso, de isso ganhar, né? talvez, isso talvez vai fazer diferença no confronto, acho eu, entendeu? Talvez o Real tenha até mais time, mas na hora de, tipo, do jogo apertar, o Chelsea tá um pouco mais calejado, já chegou a decisão, já foi campeão. Eu acho que Eu acho que isso, mais o- recentemente, né? sim, eu acho que o Chelsea hoje é um time que tu segue não dando nada pra ele. Como eu também tô dizendo, tipo, eu acho que o Real pode ganhar. Meu palpite seria Real, mas é um ponto que, tipo, ninguém dava nada pelo Chelsea no outro ano, contrataram o técnico para ele classificar para Champions, sendo que o time ainda estava na Champions, ele falou, deu título. Então, mais uma vez. João, essa crise extra-campo motivou os jogadores, né, também, o Tuchel, então Sim, faltou mais, né, também. Porque acaba dando uma vontade a mais que, tipo, é basicamente que, estão querendo nos ferrar. Então vamos jogar a bola e vamos mostrar, bom, quer nos Aquela ferrar, história nos contra ferrar, tudo mas contra dentro de todos, campo né, não vamos sempre conseguir. Dentro de campo os não vamos. jogadores. E um ponto é que, tipo, o Pulisic começou a se mostrar o LeBron James do futebol mesmo, um pouco mais agora, tá jogando um pouco mais, chamando um pouco mais a responsabilidade. O Havertz eu acho muito bom. Aí, claro, acho que um dos pontos que mais a gente tem um pé atrás, principalmente nós brasileiros, é que o Thiago Silva, volta e meia, ele é uma incógnita, né? Ele pode jogar muito bem, ele pode dar uma assistência, ele pode fazer um gol, ele pode ser um absurdo defensivamente, e daí pular e dar com a mão na bola, falhar em algum lance. Tipo, ele acaba tendo dá para se ter esse pé atrás, assim, que ele pode vir a falhar, mas a constância dele é muito boa, ele é um muito bom zagueiro, é um dos melhores do mundo na posição. Só que às vezes ele dá uma cagada, às vezes ele comete alguma falha que acaba entregando um lance ou um jogo quando vê. Pera aí Mas que eu já volto aqui, Guris. beleza. O Cara, eu gosto muito do Ziyech também, cara. Eu acho que um jogador interessantíssimo. É um bom jogador, é um bom jogador. Não, eu acho que tipo, são boas posições, assim. Todo o time do Chelsea, ele é um time bem colocado, bem treinado. Todo mundo sabe o que tem que fazer. E por outro lado, o Real tem um pouco mais de dependência do Modric jogando um pouco mais livre para criar, do Vini conseguindo partir para cima, conseguindo encaixar os dribles, a velocidade, e o Benzema sendo letal, que isso eu acho que é uma coisa que não muda. A letalidade do Benzema é sempre a mesma. Se a bola chega para ele, a chance dele guardar é muito grande. Mas Chelsea são dois é, bons confrontos, né? é bem equilibrado, né, João? Só pensar, pô, tem uma gurizada boa, uma gurizada muito boa. Aí tem, pô, tu pega, sei lá, o Aspilicueta, pô, é um cara Sim, toso da bola. Mas o cara ainda joga, tá ligado? Uma experiência de um cara que faz diferença no time. Tem o Thiago não, Silva, como tu citou, tem o sim. Mendy, que é um goleiro talvez top 1 hoje, ou lá no top Para mim é o 3. top 1. Para mim é o top 1. Então, tem o Jorginho que tá, pô, numa fase de confiança absurda, assim, pô, jogou na O última Kanté Euro. é O uma Kanté, que é um monstro. Não, confiança. é um time muito equilibrado, cara. Aí tem, Uhum. por exemplo, o Lukaku, que é um cara que pode fazer diferença lá na frente Igor, mesmo com colocado qualquer numa fase, zagueiro. tem quem supera essa necessidade do Chelsea, né? Marcando gols. O Havertz muito Sim, bem, o sim, Pulisic, sim. que é o Exato, não, restante do exato. Lukaku. Tipo, Só eles começa a podem temporada indo perder. mal, tem quem joga por ele. Eles Sim, podem sim. perder uma posição ou outra, Fischer, mas vai entrar um jogador. Não digo que vai suprir necessariamente toda a posição, mas vai dar uma outra opção pro treinador, entendeu? Tem o elenco equilibrado, um elenco legal do Chelsea, cara. Por isso que eu acho que eles podem vir a chegar de novo. Posso estar falando bobagem aqui, o Real vir com o Benzema numa noite inspirada que nem ele teve Benzema um dia. lambendo.
tudo E aí mas eu acho difícil. Eu acho que o Chelsea hoje tem além de ter um elenco equilibrado, como eu falei, é um elenco que tá já um pouco acostumado já com eu acho, conquistas e um elenco que tá acostumado com grandes jogos. eu acho que esses são os dois pontos principais de diferença do Chelsea pro PSG, né? O PSG é um time que entra em campo num mata-mata de Champions com uma pressão que nenhum outro time do mundo tem. E talvez o Manchester City tenha uma pressão parecida, mas ainda assim não é a mesma coisa, porque o PSG tem uma grana. Não é que tenha mais grana, mas é que o PSG contratou Neymar, contratou. Já trocou de técnico para ver se mudava alguma coisa, não deu certo. Tenta ir contratando algumas peças ali para ajudar. Trouxe o Messi e, bom, pegaram o Real Madrid, que ninguém dava muita coisa e já caíram. Mas o Gavião aqui tá falando que o Vini sem o Benzema só atrapalha. Cara, o Vini ainda é muito inconstante. Ele tem partidas que ele consegue A encaixar finalização o dele ainda é bem a abaixo. finalização. Eu acho que às vezes Tem a jogadas, finalização. dribla, ele avança no gramado, mas a finalização realmente não é o forte dele. E eu acho que às vezes a tomada de decisão ali, a última decisão deles, tá? Seja dar um passe mais rápido, seja finalizar, às vezes, quando é melhor finalizar. Ou, sei lá, dar uma seguradinha um pouco mais na bola, ter um pouquinho mais de calma, às vezes ele erra. Então, até mesmo se discutiu no outro podcast que ele jogou bem, não jogou bem no 3-1 ali, mas tem essa inconstância ainda, tem jogadas que dão certo, mas que ele poderia ter feito tomado uma decisão melhor, tem jogadas que ele acerta 100%, que ele vai muito bem, e tem outras que ele erra e ele basicamente mata a jogada, então ainda é um pouco inconstante o Vini. Mas passando para outro jogo, City e Atlético de Madrid é a mesma coisa. Não dá para. Se tem um time que sabe sofrer, que vai saber jogar por uma bola e o City não é um primor defensivo, assim, é um time que às vezes entrega essa uma bola. É o Atlético de Madrid, é um confronto muito perigoso, eu Os acho. pontos importantes, João, é a pressão também do lado do City. Mesma pressão que o PSG tem, claro, é um pouco diferente, mas também tem em cima do City, né? Com certeza. Eu acho que pra E mim. eu acho que o Simeone é um cara que conhece também o Guardiola, né? Então acho que se tem alguém que consegue montar uma tática para tentar anular os principais pontos do jogo do Guardiola e do City, esse alguém é o Simeone. Então é um jogo que tem pode criar muitas dificuldades para o City, muitas armadilhas assim para o City, mas no geral é um jogo para o City, tipo, um jogo não, é um confronto para o City sair classificado. Mas se der Atlético de Madrid nos dois jogos, por exemplo, eu acho que não vai ser nenhum absurdo. Porque o Atlético de Madrid é um time que sabe sofrer, que sabe jogar Pra contra um mim time vai dar muito City, melhor. mas vai ser um jogo equilibrado. Acho que. E tem gol, hein? No momento que sai o gol, John Arias abre o placar para o Fluminense na semifinal do Cariocão. Botafogo 0, Fluminense 1. E o que tu acha, Igor? Tu que é um fã assíduo de Dieguito Simeone. Tá mutado? Ou deu contato Nos deixou. no teu mic aí. Não. Que beleza, hein? Esse é o C2 Podcast. Problemas técnicos aí. Alguém precisa nos patrocinar uns fone. Bom, Tenta falar, Igor, vamos ver. Nada. interrompemos a participação do Igor aqui. Nada. Seguindo por aqui, então, né? Vai seguindo aí, Fischer. O Igor vai mexendo alguma coisa aí, Igor, ver se muda alguma coisa. É interessante o Atlético de Madrid, claro, não venceu o Champions ainda, né? Ele chegou em final, enfim, vem chegando em semifinais, e mesmo sem vencer um clube que tem chegado, né? Tem essa experiência também, conta com isso a favor. A pressão é muito menor, né? Porque o peso não é tão grande para ser campeão. O Manchester City, claro, pelo estrado que tem investimento, pressão em cima do Guardiola, será que ele consegue ganhar uma Champions fora do Barcelona também? Toda essa pressão, então, também é algo que joga contra o Manchester City nesse confronto Atlético e City. Pois é. E passando então, o vídeo Real e Bayern, a gente já falou, né? Agora sim, agora foi. Acho que dá, cara. Falando pra vocês que eu acho que dá, eu acho que o Atlético é embalado dessa vitória em cima do Manchester. E eu tenho confiança assim, vamos ganhar das duas equipes de Manchester. Vai virar o rei do Manchester, o Simeone, então. Com certeza.
Mas, cara, Villarreal e Bayern eu acho que é muito difícil pro Villarreal. O Villarreal fez uma partida muito boa, mas a Juventus é um time muito limitado, eu acho. O Alegre não conseguiu observar o que estava tendo de errado no Não time, conseguiu jogar com manteve alegria. algumas, não, manteve algumas peças que não estavam bem no jogo. E aí, né? Sei lá, o Villarreal é um time não chegou aí por acaso, não estava vivo no confronto por acaso. Então, teve as oportunidades, marcou os gols, foi um 3-0 aí, com imponência do Villarreal, merecido assim, ganhou jogando melhor e passou. E no outro confronto, né, Benfica e Liverpool, bom, eu já falei que eu acho que o Benfica passou muito meio que na cagada, assim, eu olhei ali um pedaço do jogo e todos os momentos que eu olhava só dava Ajax, mas era um Ajax muito afobado, assim, jogando bola na área de qualquer jeito, já desesperado, então não conseguiu. E eu esperava um pouco mais do Ajax, porque o Ajax foi muito bem no início, né, na fase de grupos, e aí chegou agora e já caiu cedo, logo para um Benfica que não se esperava tanto nesse confronto. Mas, cara, o Liverpool tem tudo para passar. O Liverpool também soube sofrer um pouco contra a Inter, né? Jogou um pouco abaixo, teve alguns erros ali, poderia ter garantido o confronto muito mais cedo, porque teve chances de abrir o placar no jogo em casa, não conseguiu, e no final quase que tomou um susto, mas ainda assim, perdeu de 1-0 para a Inter, mas classificou depois de ter ganho de 2-0 fora. Mas vão ser boas semifinais. Boas semifinais não, boas quartas de finais. Eu acredito que vai ser Cara, as semifinais dos grandes mesmo esse ali. jogo aí, Vila Real e Bayern, eu acho que dá Bayern tranquilamente, tá? Eu, Não, eu também Eu acho que também, vai. também atropelo. eu E acho na que Também volta, atropelo. eu também acho. E, Mas então, e Liverpool também, passa. lá, depois o Vila Real ganha de 1-0 e faz um 0-0 cagado, nós vamos estar aqui vai cagando a ser. tese de que nós Mas acreditávamos. olha Bayern e Salzburg, como foi aí, e depois a volta, né? Não, tô Não, brincando, eu também acho que vai não, ser. mas o ponto um ponto de grande diferença é o Bayern dá espaço. O Bayern é um time que dá chance pro time adversário fazer gol. O Salzburg teve duas chances em 10 minutos ali iniciais, tava 0-0, podia ter saído ganhando o jogo e aí ia ser um outro jogo. Mas os caras vão lá e perdem gol na cara do. Claro, é o Neuer. O Neuer parece que vira 4 quando o cara chega na frente dele. É um absurdo. Só que, cara, é muito diferente ter um Gerard Moreno, que é um cara que sabe fazer gol. Simplesmente ele sabe fazer gol. É um centroavante muito mediano, assim, mas que sabe botar a bola na rede. Então, quando vê se o Villarreal consegue criar essa chance de gol, aí pode virar um outro jogo, sai na frente, é uma outra partida. O Salzburgo não soube aproveitar na partida de volta, no caso, né? E aí acabou, o Bayern fazia gol, o Salzburgo perdia a chance, e aí deu a goleada que deu. Mas bons confrontos e com uma expectativa de semifinais grandiosas, principalmente, que aí sim, aí é um absurdo. E chegando ao que interessa, né? Nosso charmoso gauchão, tivemos agora neste último final de semana, no sábado primeiro, um clássico Grenal que absolutamente ninguém no mundo esperava. E no domingo ontem, o Brasil vencendo o Ipiranga de 1-0. Querem começar com o Brasil? Querem começar com o Chava ontem? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Cara, o Brasil ontem teve um bom controle do jogo. Eu tava lá no Bento Freitas, eu nem esperava que fosse ser marcado um pênalti naquele lance, não consegui. Claro, na correria, na hora do momento, nem sempre tu consegue observar realmente o que aconteceu. Só vi que do nada chamaram o Daronco no VAR, ele foi lá, viu, marcou o pênalti, o Marlon bateu bem, fez 1-0. E logo É na aquele sequência. pênalti escandaloso, né? Foi Praticamente só com o VAR, acho, talvez pra ver, porque no o calor pênalti do que jogo, ali no momento mais Aham, acelerado, é difícil perceber o toque. sim. O lance que realmente aconteceu, só que não teve aquilo. Caiu uma tesoura, um troço muito escandaloso, como o Fischer falou. Só que o Brasil poderia ter feito bem mais. O Brasil já, no lance seguinte do gol, basicamente, ele criou, chegou uma troca de passes, a bola foi na trave, no rebote o zagueiro tirou,
Daí acho que 2, 3 minutos depois Vai teve ter uma... jogado do Marcelinho, né? O lance desse bola na trave. Muito bem, Foi muito bem. muito bem. Acho que esse lado direito do Brasil tá O muito goleiro forte. defendeu antes, não? Foi essa? Isso. Quando o goleiro deu um desvio, a bola foi no pé da trave, e aí no rebote tentaram um cruzamento para a pequena área e o zagueiro cortou. Mas esse lado direito é muito forte, porque o Marcelinho ele acompanha muito bem. O Luizinho ele tem muita verticalidade, principalmente. Ele pega a bola, vai para cima, ele corta para a esquerda às vezes, ele E isso é corta para interessante, o fundo. sabe? O lado direito do Brasil costuma criar mais jogadas que originam os gols, né? Usando na área, enfim. Que tem o Luizinho que busca mais em linha de fundo, né? Busca o drible em linha de fundo. O Paulo Vitor joga pela esquerda, é quase um centroavante, né? É um ponta que costuma entrar na área bastante, então acaba tendo realmente isso aí. Marcelo e Luizinho fazem um lado direito forte, lado esquerdo, o Paulo Vitor costuma entrar na área. O Gabriel Araújo é mais acionado, né? Mais à Sim. frente, acaba Mas jogando quase como um ponta, né? É muito bom o Gabriel Araújo, né? Vem fazendo um bom gauchão. Não, os Além de dois umas laterais são ótimas bons, sabe? Até temporadas. o Henrique Água também é um Não, bom lateral, e eu que queria acabou ficando saber no de banco, jogou vocês. outros momentos. Mas tem um ressalvos com os laterais, eles apoiam muito bem, mas acabam deixando bastante espaço no contra-ataque, né? Então o Brasil acaba Eu tendo queria jogadas saber, perigosas contra pelas pontas. eu queria saber de vocês, esse time que tá agora jogando o gauchão pelo Brasil de Pelotas, vocês acham que teria chance de não ter caído no ano passado? E ainda a pergunta mais, na questão de Série C, dá pra subir? Acho que esse time dá Olha, para subir para a Série C, até porque a gente tem o Ipiranga, por exemplo. O Ipiranga não vai mudar muita coisa e é um time que todos os anos, com o time de base básico do gauchão, é um time que briga para subir. Acaba indo sempre para o quadrangular final da Série C. Só que alguma coisa acontece, ele não consegue subir. Sempre acontece alguma coisa esquisita com o Ipiranga no quadrangular final da Série C. Ele, sei lá, tem um jogo que, sei lá, 2, 3 jogadores expulsos, ou o time começa sabe, duas João? partidas. Voltamos a falar do psicológico, viu? A mesma situação da Fortaleza que ficou, se não me engano, 9 anos na Série C, né? Pode ser, pode Acho que ser. acaba pegando pressão. No último ano já não subiu, no passado também não subiu, chegou no hora H, então perdendo o jogo decisivo, vai acumulando tudo isso, né? É uma situação Sim, bem pode ser, complicada. pode ser. Mas eu acho que tem Acho chance. Quanto a que. não ter caído, eu já não sei, porque. Sabe que eu acho que o principal ponto não é nem Cara, a questão de eu, qualidade eu, individual dos jogadores. Eu acho que a questão mais é o jogo coletivo do Brasil que tem hoje, né? Tem um Hoje tem o vestiário jogo coletivo. fechado, É, tem ideias muito boas do Gerson sendo colocadas em prática, então acho que esse é o principal fator. eu digo Mas mais por por isso essa não questão cairia. mesmo. Digo mais por essa questão mesmo. Não é nem tanta qualidade, mas eu acho Não, que E é por que em relação parece que organização. nos à outros Série C, anos. possibilidade de subir com esse elenco, eu acho que o Brasil tem uma boa base, sim. Você acertou muito nos nomes que trouxe, né, para as posições. Claro, precisa de um lateral direito, que só tem um, precisa de um meia, um centroavante, um ponta. Mas eu acho que a base do Brasil para a Série C está formada já. Uhum. Talvez trazendo umas 5 peças pontuais ou 4. O Brasil tem sim grandes E chances de subir para a não Série C. são nem peças. assim, ó, Claro, tem que chegar para ser titular, eu acho, né, Fischer? É realmente para compor o elenco ali, para ajudar, porque tem E só é o esse Thiago ponto, Santos. João, porque a gente pega o Brasil com vários desfalques, né, durante o gauchão, por lesões, suspensões. Quem entrou foi bem, né? Deu conta do recado. Contra O o Brasil voltou muito Juventude, bem por pro gauchão. exemplo. Os volantes mesmo mudaram muito, jogaram o Luiz Menezes, jogou o Juan, jogou o Juliano, jogou o Cal, que se fixou depois por ali. E todos foram muito bem, né? Claro, o Juan começou um pouco abaixo, o primeiro jogo dele não foi bem. Mas ontem foi muito bem, né? Ele é o primeiro Ontem foi volante muito bem, realmente foi mais muito bem. fixado ali. Não tem o passe tão bom, mas marca muito bem. E acabou dando a volta por Sim, cima para mim. sim. Os 4 volantes do Brasil muito bem, simbolizando o grupo do Brasil muito fechado, muito unido realmente. Todos que entram dando conta do recado. Não, e o Marlon, quando jogou ali contra o Juventude, jogou muito bem. Teve o controle da bola, iniciou a jogada as jogadas de ataque do Brasil, O conseguiu próprio Gabriel ajudar. Araújo como volante também, né? Sim, sim. É um time que eu acho que realmente a questão, os jogadores absorveram bastante do que o Gerson pede. Se criou um vestiário muito fechado e que entende como tem que jogar. Acho que é um time que também, como a gente estava falando do Atlético de Madrid, óbvio, devido a essas proporções, o Brasil sabe sofrer. O Brasil saiu perdendo contra o Grêmio, conseguiu buscar o empate, jogando João, bem, jogando para empatar. eu Saiu lembro que o perdendo. Brasil, em alguns jogos, acabou saindo vantagem, depois tomou um empate, duas oportunidades, se não me engano. E agora a gente vê que isso não ocorre contra o Juventude, contra o Ipiranga. O Brasil que fez o gol cedo, né? Acabou sofrendo bastante no tempo dos dois jogos, mas segurou a vantagem, né? Soube sofrer, como tu disse. E um possível confronto com o Grêmio, vocês acham que tem chance ou é loucura? Porque, mas eu vejo hoje o Brasil de Pelotas bem organizado, pelo menos alguns jogos que eu assisti. Eu não tive a oportunidade de assistir o jogo contra o Ipiranga, mas eu via só os melhores momentos. Mas eu realmente acho que dá pra incomodar o Grêmio.
Com certeza, né? Assim, eu acho que tanto o Ipiranga quanto o Brasil, os dois têm muita chance de conquistar o Campeonato Gaúcho. Claro, o Grêmio é o favorito pela Eu acho que o Brasil fase tem que agora mais chance que o tá Ipiranga. ingressando, né? Por vir de vitória em clássico, chega motivado. Eu acho que Grêmio, aliás, o Brasil e o Ipiranga tem grandes chances, sim, de talvez conquistar esse título. Até porque eu acho que a parte coletiva dos dois times, né? O trabalho dos técnicos tem sido muito bem feito, são duas equipes que jogam muito bem. Tem destaques individuais os dois times, claro, mas o coletivo é realmente o forte dos dois times, a parte tática Ah, está muito bem executada em campo. eu acho que dá pra chegar, mas pra conquistar é difícil. Eu acho que o Brasil tá embalado, o Brasil embalou bem mesmo. Tá jogando bem. Até antes ali eu ia falar que é difícil avaliar se cairia ou não, porque eu acho que pode mudar muito a questão de jogadores, elenco que joga uma Série B do que joga uma Série C. Mas, cara, do pouco que eu vi, do que eu acompanho no Brasil há um tempo, assim, principalmente do que eu vejo que vocês acompanham muito mais de perto do que eu, né? Eu acho que é um dos melhores times do Brasil dos últimos anos aí, né, cara? Que tem o Gerson ali. Então, não dá para cravar, não cairia, mas talvez fizesse um campeonato mais decente, digamos assim. Eu acho que essa é a minha avaliação. E eu acho que pode chegar contra o Grêmio ali, que vai ser provavelmente o finalista. Eu acho que o Brasil, quando o João tem até mais chance que o Ipiranga, eu acho que o Brasil, nessa arrancada final, tá melhor que o Ipiranga. O Ipiranga começou o campeonato bem, deu uma caída. O Brasil nessa fase reta final tá melhor, mas eu acho que mesmo assim é difícil ganhar. Eu acho que ainda o Grêmio tem um elenco superior, por mais que seja um elenco ruim do Grêmio, eu acho que vai ser difícil de conquistar, mas talvez faça um enfrentamento bem interessante para o Grêmio na final. Eu digo que eu acho que o Brasil tem mais chances que o Ipiranga. Eu acho que o jogo principal para o Brasil, acho que o jogo, falando sinceramente para vocês, eu acho que é mais difícil o Brasil se classificar agora nesse segundo jogo, conseguir segurar a pressão, segurar o ímpeto do Ipiranga, que é um time que joga muito melhor em casa do que fora. Destaque, João, sobre isso que tu falou agora, o Ipiranga na fase de grupos em 6 jogos em casa venceu os 6, né? Aproveitamento Pois absurdo. esse é um ponto. Do que até jogar os dois jogos da final, porque o Brasil ele sabe jogar de forma reativa. E o Grêmio, até agora, o Grêmio não dá para tirar esse Grenal como, meu Deus, acertamos o time do Grêmio, o Grêmio agora vai golear todo mundo, vai ganhar os 38 jogos da Série B. Porque o Grêmio jogou de maneira reativa contra o Inter. Os times não vão jogar de maneira reativa contra o. E foi um Grenal atípico também, né? Foi muito atípico. Não, e tipo, o Grêmio conseguiu marcar quando teve oportunidades para pelo menos abrir o placar e fazer o 2-0 ali. Poderia ter sido mais, teve chance de novo com Elias, teve chance com o Campas, teve chance com o Turim, que acabaram perdendo, mas já estava com o placar garantido. Só que o próprio Inter não vai vir da maneira que veio agora para o jogo de quarta-feira, não vai sair um pouco mais exposto jogando com a bola e dando oportunidade do Grêmio contra-atacar, do Grêmio ter essa saída de bola com um pouco mais de qualidade que agora o Roger conseguiu implementar quando o Grêmio for jogar de maneira reativa. Se o Grêmio jogar propondo o jogo, o Grêmio tem dificuldade. O Grêmio já mostrou dificuldade ao longo do Gauchão, o Grêmio mostrou dificuldade na partida contra o próprio Mirassol. Então, eu acho que um certo. Tem uma certa ilusão ainda em cima desse 3-0 pelo lado da torcida do Grêmio, porque o jogo é muito diferente. Quando jogar o Ipiranga se passar o Ipiranga, eu acho que o Ipiranga vai propor um pouco mais o jogo do que o Brasil. E aí o Grêmio vai ter a oportunidade de fazer esse jogo que fez contra o Inter. Principalmente no jogo da volta, né? Principalmente no jogo lá em Erechim. Mas o Brasil, eu acho que o Brasil vai conseguir vai jogar um pouco mais retrair. Não retrair, tipo, vai botar os 11 atrás da linha da bola. Não. Vai jogar da maneira que joga, sabendo se defender, sabendo sair no contra-ataque, sabendo jogar com dois para um lado e ali o Nicolas jogou muito bem defensivamente, o Nicolas quase não passou da linha do meio campo nesse Grenal, só que o normal do Nicolas não é aquilo ali, o normal do Nicolas é atacar, ele é muito bom ofensivamente. E aí se pega contra o Brasil, por exemplo, com o Luizinho e com o Marcelinho na direita, vai ser Bruno Alves, Tonhão e Jeromel para segurar 3-4. Eu vou concordar contigo, e vamos estender para o Grêmio ali, quando já começar a falar do Grenal, e levar, que hoje a gente até conversou no nosso grupo ali de tarde, que eu acho que, claro, vocês têm que comemorar, porque foi um Grenal assim, que deu uma lavada na alma, assim, o Grêmio vinha mal, o Grêmio
dos times do Grêmio pior que eu já vi nos últimos anos aí. Tinha E foi uma perdido o vitória Grenal por importante. 1-0 na fase de Sim, grupos. e o Inter jogado muito melhor, mas, cara, eu acho que foi um jogo bem atípico e exatamente isso que tu falou, cara, concordo com tudo. O Grêmio é um time que não sabe jogar propor no jogo porque não tem peças para isso. O Assim Grêmio, como o quando Inter tem que também não propor o sabe. jogo. Não, enfim, mas eu vou falar do Inter, vou falar do Grêmio. O Grêmio não sabe, não tem jogadores para propor o jogo. Hoje, talvez a esperança do Grêmio esteja no Bitelo. Se ele vai desempenhar, é um Boa guri, partida. né? Esse é o ponto. E um ponto para esse próximo Grenal é que é o quê? O Vijaçante, que jogou como primeiro volante, e ok, jogou bem, conseguiu marcar, mas acho que todo o setor do meio-campo do Grêmio jogou muito bem. Bitelo fez uma ótima partida, a melhor partida dele pelo Grêmio até agora. Lucas Silva, pô, não dá para entender como que o Lucas Silva não era titular. Não Cara, dá para entender. ele jogou demais. Ele O marcou Lucas muito. Silva e o Diego Souza foram os caras que tentaram impedir que o Grêmio caísse ano passado. Foram eles que tentaram. Tipo, eles puxavam um que outro de vez em quando, mas quem tentou foi o Lucas Silva e o Diego Souza. E aí, o que ele ganha de presente por tentar não deixar o Grêmio ser rebaixado? Ser reserva do Fernando Henrique, do Bob Sim, Isso do é Thiago inacreditável. Santos, Isso é do Vidia inacreditável. Santos, de todo mundo. Não faz nenhum sentido isso. Aí agora voltou jogando bem. Claro, teve aquela situação do celular, que ele acabou tendo que sair com corte na boca, mas acredito, não acredito que isso vá fazer diferença para o Não. próximo jogo. Acho que ele, sei lá, tomou os pontos ali, vai estar com Não, o não lábio dá. superior Não inchado, tira mas ele acho da que não partida, normal. não tem Não como. tira, acho que não tira. Mas é isso que a gente vem falando. Tipo, foi um jogo muito atípico. O Grêmio conseguiu aproveitar as chances. O Elias, aquele gol lá que o Elias fez, até um amigo meu falou, cara, ele deu um pouco de sorte, assim, porque ele tentou tirar, não tirou tão bem. Só que o Daniel não conseguiu defender também. A bola tocou no Daniel e entrou no gol. O Elias tem aquelas chances volta e meia, ele acaba errando. Óbvio, não daquele jeito de sair completamente sozinho, carregar a bola por meio campo ofensivo e sair na cara do goleiro. Mas ele teve outra chance muito parecida no segundo tempo e errou as duas finalizações. Chutou em cima do Daniel a primeira, e eu não sei se foi o Daniel ou se foi o Kaique Rocha que salvou na segunda. Foi o Kaique. Mas tudo culminou muito bem para o Grêmio sair com aquele resultado já na metade para o final ali do primeiro tempo. Aquele chute do Bitelo foi um chute bom, mas arriscar, ele tem que arriscar, tá ligado? Aquele chute dele tu Óbvio. achou bom? Não, tentou, tá ligado? Óbvio que ele chuta mais 50 vezes aquela bola, o Daniel vai tomar o quê? No máximo 2 vezes aquele chute de novo. Não deveria tomar 2 vezes. Não deveria, porque não foi um chute forte, não foi um chute alto, tão alto assim no caso. Mas não sei o que houve, Cara, chutou a mão eu mole. só vi o primeiro Eu gol não entendi. depois, porque, tipo, eu não tava na hora assistindo, aí eu fui pegar pra assistir, abri 1-0 o Grêmio, eu pensei, nossa, que droga, já começou já tomando, vai se desesperar, o psicológico vai abalar, e aí deu, sei lá, 5 minutos, nem isso, 2 a e 0. saiu o gol do Bitelo, aí eu falei, nossa, Não, isso aqui vai ser um passeio. Ali, como a gente estava falando antes, Igor, que o pessoal do Donos da Bola estava falando, que o primeiro gol do Grêmio acabou com o Inter, o psicológico do Inter foi embora. Total, porque foi E muito cedo. aí, e foi o quê? 8, 10 minutos do primeiro tempo. Sai o primeiro gol, o Grêmio começa a controlar o jogo. Tipo, o Inter tava com a bola, como foi no outro Grenal e tudo mais. Início de jogo era Inter com a bola, mas também não conseguindo levar uma pressão de tipo, finalizações, obrigar o Breno a fazer defesa. Tinha a bola, tentava criar, chegava perto da área, mas não conseguia concluir. Não conseguia concluir. Na verdade, né, João, o nível técnico dos dois times é muito fraco, né? Sim, Por fazer um bom jogo, não tem como. Tanto que só foi concluir bem depois. Já tava 2-0. Mas aí sai o primeiro gol. O Grêmio começa a controlar, tocar a bola, ficar a bola ali no meio campo, ali aqueles toques de... Vai dar um outro ponto, cara. E vocês sabem, pô, eu sou um baita de um crítico ao Tonhão. Eu não gosto do futebol do Tonhão. Não acho ele bom, não acho... Pô, acho ele um zagueiro muito ruim, na verdade. Só que, pô, entre ele na lateral direita e o Orejuela, eu prefiro ele. E entre o que ele vinha fazendo e o que ele conseguiu fazer nesse Grenal, de saber que ele tinha que conter, que ele podia ir um pouco mais para fazer uma tabela com o Campas,
mas que a função dele era realmente defender. Ele conseguiu fazer muito bem, desempenhou uma função tática muito boa. Nicolas, perfeito taticamente, conseguiu segurar pelo lado esquerdo. Acho que o Roger também, que eu sou outro crítico ao Roger conseguiu fazer o time jogar da maneira que tinha que jogar para ganhar o Grenal. Conseguiu entender o que ele tinha errado. Achou lugar pro Campas também, né? Com certeza. O Campas a gente já viu no passado nos jogos finais, ele principalmente contra o Galo, por exemplo, que ele jogou muita bola, fez gol, deu assistência. Ele jogou na ponta direita. Ele não é interessante. Tem tanta capacidade de criação, eu acho assim. Eu acho que na ponta ele tem capacidade de criação. Porque tem mais espaço. Ele joga na ponta, mas tem liberdade pra flutuar no campo. Ele tem aquele interesse final. Sim, então ele faz várias assinaturas do campo. Mas ele não pode ser jogador de meio que tem que ter compromisso tático, porque não tem nenhum compromisso tático, independente disso, ele não vai adiante. Que era quando ele estava jogando com os outros técnicos, como o Roger chegou e colocou ele para jogar. Mas eu vou além e falar desse problema do Grêmio, que o João explanou ali antes, que é a questão de não saber jogar de maneira positiva. Cara, o Grêmio vai ter que corrigir isso, e corrigir isso contratando, porque o Grêmio vai ter que jogar de maneira propositiva na Série B as 38 rodadas. Talvez ali, lá seria um time muito forte, mas se o Cruzeiro tiver muito bem... E olhe lá, exatamente, olhe lá. Então não tem como, cara. Ou contrata e muda um pouco a figura do elenco, como o Inter teve que fazer em 2018, que teve que jogar propondo o jogo da maneira que jogou na Série B, porque a Série B não é necessariamente um propor jogo de maneira bonita, de maneira bola no pé, mas é propor jogo com jogadores que agudos ofensivamente, que criem jogadas. E o Grêmio não tem isso, né? Sobre isso, Igor, o Grêmio está para contratar o Rodrigo Ferreira, né, jogador que passou pelo Brasil há algum tempo, até vi umas piadas sobre o desempenho dele, mas jogador ofensivo. Acho que evoluiu muito, já passou ainda. Caiu. Caí. Puta que pariu. Mas seguindo nessa questão, tipo, até hoje já, mais uma vez, acho que alguém vai lá e sonha com o Luan e daí bota no Twitter, o Grêmio tá sondando o Luan, ou Luan deu a entender que voltaria pro Grêmio, os caras já começam, tipo, eu gostaria porque, né, tem aquela questão afetuosa com o Luan. Tem até um quadro aí, né, do gol tem dele. aqui o quadro do gol dele contra o Lanús. Mas não seria um jogador que resolveria os problemas, mas seria alguém a mais para tentar, porque tipo, o Grêmio hoje em dia tem o Benítez, que a gente sabe que não dá para contar muito com o Benítez pela questão física, e se for jogar com camisa 10, com alguém que arma o jogo, realmente camisa 10, porque o Campas não é um camisa 10, o Campas é um jogador de lado de campo, o Grêmio não tem, o Grêmio vai botar vai jogar o Pedro Lucas completamente na fogueira, porque hoje o Grêmio não tem um time que propõe o jogo, e aí vai cair... Eu acho que o Pedro Lucas já era para ter jogado já mais vezes no já era Grêmio. Eu vejo o pessoal falando que ele não tá pronto ainda, só que tipo... Mas pra estar pronto tem que jogar. Claro que são 2 pontos. Tecnicamente ele já tem o nível suficiente para jogar, mas fisicamente tá muito abaixo ainda, né? Eu não vai me surpreender de maneira nenhuma se ali pela 8ª, 9ª rodada surgiu o Jean-Pierre de novo tentando jogar. Porque eu acho que o Roger gosta do Jean-Pierre. O Jean-Pierre não é um cara ruim, o Jean-Pierre tem qualidade. Cara, eu não acho também que por uma Série B o Jean-Pierre não consiga jogar o que ele chegou a jogar no Grêmio. Cara, deveria jogar. Eu acho que o porque Jean-Pierre ele tem muita qualidade. Ele não vai precisar jogar marcando. Ele só vai precisar fazer a bola rodar. Porque o Grêmio não tem quem faça a bola rodar tão bem assim, tipo, que bote a bola para um Ferreira, para um Gabriel Silva, para um Rildo, sei lá, mas que faça a bola chegar mais. O Gabriel Silva não pode ser esse cara? Não, acho que o Gabriel Silva é ponta ainda. Porque eu acho que é a mesma situação do Pedro Lucas. Porque eu acho que tu jogando de 10, tu tem um confronto muito maior físico
Sim. Tentar assim, segurar uma bola, alguma coisa, do que na ponta. Na ponta tu vai pra cima, se o cara te der um jogo de corpo, tu vai cair e vai pedir a falta. Vamos lá. O Grêmio tem esse cara, só que contratou errado, que foi o Benítez que tu falou aí. É um cara que disse, mas o Benítez não tem nem a mínima condição física de jogar. Essa contratação tem sentido. Se ele Não faz sentido. tivesse físico, E é muito bom seria que a contratação ideal, mas ele não tem. Ele não consegue. todo jogo o Benítez joga, o Casemiro fala. É inacreditável que o Casemiro jogou no Vasco, os caras do Independiente falaram, o cara não tem como, não se iluda. Aí o Vasqueiro, não, aqui vai jogar. Não jogou, foi pro São Paulo. Os caras do São Paulo. O quê? Pro Valdívia. Pode ser. Não, para, Fitch, tá louco, pode jogar. Não, tecnicamente. Mas tá sempre machucado, cara. Sim. Mas ele vai além, cara. O Valdívia era mais lesões mesmo. Eu acho que ele falta físico, cara. Falta. Cara, ele não tem físico do atleta, tá ligado? Tipo, não é nem peso, nada disso. Às vezes ele até chegou um pouco fora de forma, mas o cara não tem força física pra jogar bola no outro nível, cara. Simplesmente tem não tem. 30 ali, a cartinha do FIFA dele. Não não tem como, cara. 30 é muito pra ele. 30 era o que o Ganso tinha, e o Ganso tem Cara, mas eu não sei, eu acho que talvez o Grêmio possa procurar um mercado alternativo. Não sei se... Cara, eu acho que o Grêmio consegue achar o Inter jogou com o Camilo, tá? Uma boa parte da Série B e conseguiu até bons resultados. Então, eu acho que o Grêmio não precisa ir longe, sabe? O Grêmio consegue garimpar esse cara, eu acho, no mercado do... Pra mim, a questão é que o Grêmio tinha um recurso importante, gastou com o Benítez, poderia ter 3 jogadores pra Série B, 2, 3 jogadores bons pra Série B, e queimou esse recurso assim, jogou fora. Porque tipo, é complicado também tu contratar um jogador para a mesma posição de um cara que tu já tá gastando, que tu já contratou, que já veio para isso, né? O Marlon do Brasil, João, serviu o Marlon? Servia muito. Muito bom jogador. Muito bom jogador. O Marlon é diferente, ele é quase um meio atacante, né? Ele é mais agudo, Não, mas eu acho que é isso que o Grêmio precisa, inclusive, cara. A bola chegar mais redondinha pro Diego Souza bater, porque senão volta e meia, quando o Grêmio tá precisando, a gente tá vendo o Diego Souza na mesa do Cristiano Ronaldo. O cara pegando a bola no círculo central. Só que o Cristiano Ronaldo ainda tem um pouquinho mais de físico, ele consegue chegar da área. O Diego Souza não tem como. O Diego Souza começa tocando a bola no meio campo, ele não vai chegar a tempo no ataque, nem que demore 5 minutos para a jogada se concretizar. Eu acho que no primeiro momento, depende da questão física, eu acho que o Roger vai colocar... O Vila Sante tem que ser o primeiro volante, tá? Porque o Vila Sante... Não vou dizer crítico, porque eu realmente, pra mim, o Vila Sante jogando bem é bom. Primeiro mas, assim, volante. O Vila Sante é terrível, assim, no Grêmio, todas as posições que ele jogou. Ele é ruim, a única posição que ele rendeu foi de primeiro volante, que é onde ele jogava. Foi seleção paraguaia também, cara. Porque, cara, eu vou falar pra ti que eu só fui ver que o Vila Sante estava no jogo, acho que era com 17 minutos do primeiro tempo. E eu não vi ele com a bola, eu vi porque ele tava correndo e eu vi que a chuteira branca, sei lá, eu reparei pela cor da chuteira, que eu vi, pronto, ali no meio tem o Bitelo, que eu consigo saber que é o Bitelo, porque é meio calvo. Tem o Lucas Silva, que é um cara bonito, cara, tu vê pela TV assim, tu já vê que o cara tem uma presença em campo, inclusive. E aí tinha mais alguém aí no meio, bom, não é o Jeromel, não é o Bruno Silva, não é o Nicolas e não é o Tonhão, só pode ser o Vila Sante. Não, mas João, mas às vezes esse cara faz mais diferença, tipo, por exemplo, tu tem um Thiago Santos que vai só fazer falta burra na frente da área, entendeu? Tomar cartão. Então eu acho que esse é o ponto. Talvez o Vila Sante jogar de primeiro volante tenha ajudado o Inter a não conseguir produzir nada no meio campo. Porque ele ocupava um setor que um jogador do Inter poderia estar, entendeu? Então essa talvez seja uma opção interessante. E o Lucas Silva, cara, jogando de segundo volante, ele sempre vai bem, cara. Ele sempre vai bem nos jogos importantes. A função do Vila Sante ficar ali. Não, eu acho que o Vila Sante se saiu bem em relação a ele mesmo, de primeiro volante, a posição dele, sim, tá? Isso é verdade. Sim. Mas, cara, eu acho que o Grêmio, quando teve a bola ali, óbvio que não foi uma criação. Mas eu acho que o Lucas Silva tá sendo fundamental ali, até atirar o celular nele, sinceramente. Não, com certeza. Mas e aí depois mudou já completamente. Que, tipo, acho que o Grêmio até se abriu um pouco mais, que aí entrou o Gabriel, mudou bastante o Grêmio, né, nesse sentido, entrou Rildo. E o Grêmio, porque o Inter ia ter que sair um pouco mais, e o Grêmio estava jogando pelo contra-ataque, porque o setor defensivo estava muito bom. Inclusive, com tu vai ter. Eu ia completar antes ali. Eu acho que ele vai colocar na cabeça do Roger, de repente ele vai pôr o Vila Sante e o Lucas Silva abrindo meio campo.
e o Bitelo, que ele não pode tirar do time, entendeu? De repente um tripé. Aí quando ele tiver. Pois é, aí quando ele tiver o Ferreira e o Campaz, ele espeta os dois. Só que eu acho ainda um time. Não acho um time ruim, tá? Eu não acho um time tão ruim. Mas é um time. Mas é um time criativo, cara. Falta criação, entendeu? É um time muito criativo. Um Grenal, um jogo grande, vai ir bem. Aí talvez entre a questão do Nicolas jogando ofensivamente, que eu acho ele muito bom, acho que ele apoia muito bem. E a gente não viu ele com o Ferreira ainda, porque aí eu acho que vai ser um outro Grêmio, inclusive, porque o Grêmio joga muito pelo lado do Ferreira, e o Grêmio jogava muito pelo lado do Ferreira, com o Diogo Barbosa, que é um nulo, e com o Cortez, que é fraco. Com um cara que sabe tocar, que sabe cruzar, que sabe finalizar, sabe aparecer, e ser um a mais ofensivamente, eu acho que vai ter um pouco mais de criação, só que eu gosto de ver a criação começando no meio campo, eu acho que abre um pouco mais o jogo, cria mais espaços. Eu acho que não é um problema. Não é um problema tu ser um time que joga pelas pontas, e até assim, na Série B é interessante tu criar pelas pontas e cruzar para o Diego fazer gol de cabeça, por exemplo. Também. Mas tu não pode deixar de não ter no meio campo, entendeu? Esse é o ponto. E claro, aí vai ter se concretizar, vai ter o Rodrigo Ferreira, que é um cara que é bem mais ofensivo do que defensivo, ele tem velocidade, ele aparece. Só que, claro, aí é muito ainda, porque ele nem chegou, a gente não sabe como é que ele vai jogar, não tem noção nenhuma ainda. Mas é um cara que pode fazer essa função, óbvio, porque hoje o lateral do Grêmio é o Tonhão. Tonhão foi bem no Grenal? Foi bem, só que o Tonhão não vai cruzar, o Tonhão não vai chegar com um passe muito apuradinho ali, ele vai fazer o feijãozinho com arroz, que é aparecer para uma tabela e tocar a bola pro cara. Quem vai voltar e vai ser titular, Tassiano, tá? O Tassiano, Ju? Tassiano, se bobear, o Tassiano pega até de coisa, né? De 10? Não, de 10 não, aí é demais. Mas pega de lateral, não duvido. Se o Tassiano fizer um gol, vai tocar aquela música lá? Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Poderia, se for um gol de placa, pode tocar, né? O Tassiano hoje é titular do Grêmio. É difícil. Mas eu queria falar do quão difícil é ver o time do Internacional numa situação adversa. É difícil. Quão difícil ver esse time não consegue manter o psicológico por 5 minutos, não se abater. Cara, sempre se abate depois que toma um gol, cara. É incrível. É incrível isso, cara. E diziam que isso só acontecia quando o D'Alessandro não estava no elenco. O D'Alessandro estava lá, só não estava jogando. Mas nem jogou, cara. Mas estava no banco, mas ele podia ter chamado a atenção e, metido uma bronca nos caras. Vamos acordar, caralho. É que o ponto é que, tipo, esse... 70% desse time não tá nem pro D'Alessandro. Eu acho que faltou 70% desse elenco não tá nem pro D'Alessandro. Não são colorados, não tá. Esse elenco da inveja de qualquer bombonier de cinema aí, que só tem pouquinho. Só tem pouquinho nesse time. Essa é a verdade. Faltou tudo. Faltou indignação, faltou raça, faltou técnica, faltou tudo. Não teve tática, não teve nada. Nada. O único momento mais de brilho que mostrou o Inter foi na pegada que o Bruno Mendes deu no Campaz. Sim, o único cara... Pra mostrar pelo puta que os caras estão tocando 3-0. O único cara que eu sinto que fica puto é o Bruno Mendes, sinceramente. Em todos os jogos. O resto, que teve que entrar no jogo ainda. Cara, eu acho que o Cacique Medina leu muito mal o jogo, cara. Ele achou que o Roger ia entrar com o mesmo tipo de jogo que fez. Cara, ele deu um rodeão no Grêmio no primeiro jogo. Sim. Era óbvio. O Roger, já no segundo tempo, o Roger deu uma melhorada. Não. O Inter ainda jogou melhor, mas o Roger deu uma estancou. É óbvio que não ia. Cara, pior é quando a gente foi pro jogo dele. Todo mundo falava. É um escândalo também, pior ainda. Todo mundo falava que o Inter não vai ter a mesma liberdade. Assim, é impossível. É que o Inter não tem questão de futebol. O Inter não tem ninguém que entenda de futebol para chegar pro treinador e falar, cara, vai ser outro time, os caras não vão aqui, eles vão marcar, eles não vão deixar a gente jogar, não vão deixar o Liseiro cartear como carteou, vai ser outro jogo. E o Inter achou. E o Inter começou até bem, começou tendo a posse de bola, assim, 5 primeiros minutos, o Inter vai ser mais ou menos o mesmo jogo. Tá, aí teve um contra-ataque, uma falha do Kaique, teve o primeiro gol, cara, acabou, simplesmente o tipo acabou, e o Cacique Medina não conseguiu fazer mais nada, não conseguiu mudar o panorama do jogo, e foi engolido. O Roger foi pro jogo. O Roger não foi pro jogo para fazer 3-4 no Inter. O Roger não foi para produzir. O Roger não foi para produzir uma produção de fazer 7, 8 gols. Ele foi com o esquema de
estancar aquele futebol do Inter de toque de bola que foi no primeiro jogo, aquela posse de bola daquele meio campo que o Inter ganhou, e, claro, buscar matar o jogo. Cara, ele teve algumas chances de gol, o Grêmio foi muito feliz de fazer 3 Mas gols. eu te digo que se o Grêmio. Um ponto que mostraria que o Grêmio tivesse entrado para ter a bola, para jogar, assim, para ganhar, o Diego Souza não teria jogado. Porque o Diego Souza, estando no elenco, naquele time ali, na situação que ele estava, mostrou o Grêmio tá jogando porque por uma bola parada, por um pênalti, por uma bola que o Diego Souza vai conseguir ganhar ali no alto, vai tocar para alguém. Tipo, era 1 a 2 bolas ali que o Grêmio tava jogando. E aí a bola. Isso, Se cara, a bola olha, olhasse faz o simples. a bola mesmo, jogaria com ele de centroavante com o Gabriel na ponta. O Roger fez o simples, cara. O Roger fez o simples. Realmente não tinha condição de correr, ele já não tem o físico de E quem vai ficar eu marcando. concordo que o Medina tem que sair, cara. Independente se ganhar ou perder, não dá, cara. Um cara que não consegue. Claro, vai sair o trabalho é muito ruim, mas não resolve, né? Não adianta. É claro que O não resolve. problema do Inter é bem mais que isso, cara. O Inter não isso tem. que eu ia falar, é isso que eu ia falar. A direção, o presidente que fala bem que fraca. olhou o número de técnico na Wikipédia, cara, tudo tá muito errado. Não, e tipo assim. O cara usa o Wikipédia pra contratar jogador, pra fazer tudo. O que é isso, cara? Ele Cara, o Inter demitiu o Paulo Brax. Eu até tinha data aqui, mas demitiu o Paulo Brax ali depois do fiasco do Globo lá. Cara, o Inter tá sem um diretor executivo e a janela vai fechar metade do mês que vem. Falta 20 dias pra janela. Como é que tu não vai contratar, cara? E trouxe esse Sabe? alemão aí. Os culpados dessa tragédia. Não, cara, na verdade, com certeza que era o culpado, mas o culpado é a direção que foi buscar um diretor executivo que não tem a mínima experiência, entendeu? Esse é o culpado. Cara, tá tudo errado. Tudo errado desde então. E o que é essa contratação desse tal de alemão? Focando agora nos últimos acontecimentos. Cara, tu demite um jogador, um diretor executivo, tem que trazer um outro. Cara, uma semana depois, tem que estar com o nome engatilhado, porque tu precisa contratar, cara. Vai conversar com o brasileiro agora. Tu não tem ninguém contratado ainda. E, cara, isso é amadorismo. Esse é um cara que é o projeto do clube, né? Tem que ser alguém alinhado com a tua. Com certeza. Com certeza. Por exemplo, renovar o elenco, enfim, tem que ter um nome alinhado com essa proposta. E falando sobre o alemão, por exemplo, citou, olha, eu acho que o alemão é uma aposta válida. É um jogador barato, custo baixíssimo, né? Claro. Pelo Novo Hamburgo. Claro, não é um craque que vai chegar a fazer a diferença, mas acho que é um nome interessante, pode sim. Brunão, o problema não é tu contratar o Alexandre Alemão ganhando, sei lá, seus 20, 30, 40 mil, que isso aí pro Inter não é dinheiro. O problema é tu renovar com o Lindoso em dezembro, sabendo que não ia ficar, sabendo renovar com o Moisés. Moisés tá, beleza, discutível, mas o Lindoso, sabendo que não ia jogar, que tu ia contratar volantes, o Inter tinha prometido que ia contratar volantes, contratou 12 volantes, renovou com o Lindoso que ganhava, sei lá, eu quanto por mês. Para emprestar para o Ceará 3 meses depois, vai ter que pagar 70 mil por mês para o Ceará até o final do ano. O Inter vai gastar 700 mil com o Lindoso cedo. Isso é errado. Isso é jogar dinheiro fora. A direção sempre aquele discurso, não temos dinheiro para investir, enfim, só quando tem dinheiro na mão, investe mal, né? Exatamente. Cara, eu acho que, cara, o Inter tem que dá tempo ainda de começar no Brasileirão, talvez até fazer uma Sul-Americana decente. Se trouxer um diretor executivo que entenda de futebol. Agora, eu vi 2 nomes agora nas últimas horas. Acho que foi o repórter da Gaúcha que falou. Depois eu posso ver. Que foi o Jorge Andrade. Que foi o Jorge Andrade e aquele do Grêmio, Zanotto, Paulo Zanotto, né? Paulo? Acho que é. Tá no Dallas e o Jorge Andrade. Não sei, Fischer. É o Zanotto. Tá no Dallas, que foi do Grêmio. Ele trabalhou no Grêmio, acho que em 2017, 2018. E o Jorge Andrade do Sport, que são 2 nomes bem fortes do ser diretor executivo do Inter. Uhum. Cara, mas voltando no que a gente estava falando antes da questão psicológica, eu acho muito estranho porque agora não teria mais um motivo para o Inter ter uma questão psicológica tão fraca, principalmente no Grenal, e principalmente nesse, porque, claro, se fosse naqueles dois... Mas depois que quebrou todo aquele tabu... se fosse naquele jogo ali... Acho que foram 4 Grenais, 5, sem perder. Eu acho que estava em 4 sem perder. 4. Mas se fosse na época do jejum, tudo bem, pô, tá perdendo já, porra, vamos perder de novo. Tá, beleza. Agora não, já tinha quebrado essa meio que maldição que estava tendo nos Grenais. Aquela frase lá do Dourado, lá que a gente tem medo de ser feliz, já estava sendo feliz, pô, jogou um absurdo, tinha um chocolate, uma roda no outro jogo, cara, uma roda. Um ponto importante é que a maioria dos jogadores que estão hoje aí tava naquela época do jejum, entendeu?
Tudo isso fica, mas, cara, emocional. mas Não, quem à tona contou o primeiro gol, o segundo, acho que isso tudo vai voltando. Mas dessa vez quem tava em campo só era Edenilson e Cuesta. O resto não. Dourado Mas não estamos jogando, não estamos jogando. O titular, Daniel, não tem nada a ver. Quem era na direita? O Bustos, esse nada a ver. O PV. Os volantes, por exemplo, que também Moisés não estava jogando. O Gabriel, coisa chegaram agora. Não teria o Wesley, chegou agora. O Tyson sabe, mas o Tyson é colorado, sentiu aquele momento, mas sentiu de fora. Ele não estava ali para saber. Então, a questão do elenco derrotado do Inter não é mais aquele elenco derrotado, já mudou muita peça. Hoje, dos titulares, tem 2 só, então não teria porquê. Tá dando uma interferência aqui pra mim. Pois é. Acho que é o Igor. É o do Igor, o fora do Igor. Agora, vocês estão me ouvindo? Agora porque eu fui ficha. Sim. Não, mas a gente tá te ouvindo, você tava dando um... Tava dando uma interferência enquanto o jogo uma interferênciazinha. Segue. Mas, cara, pra mim não faz muito sentido. Só que foi muito visível que o Inter acabou tomando um choque ali quando tomou o primeiro gol, aí sai o segundo na falha do coisa, e logo na sequência, basicamente na saída de bola, o Lucas Silva toma a bola, ele corta, entra dentro da área, chuta cruzado, e se ele chuta mais fraco, o Elias consegue chegar de carrinho ali, se ele chuta no gol quando ele fazia o 3-0. Pô, tu via que o Inter tava assim, ó, nocauteado, basicamente. Tava um horror aquilo lá. Então eu não sei, assim, eu simplesmente não sei. Só que, pô, um jogo que o Grêmio, basicamente, pra mim, o Grêmio garantiu a classificação. É muito difícil de mudar, assim, essa questão. Eu acho que não tem como. Eu falei de sacanagem no começo do programa que eu acredito no Kaique Rocha, que ele deu aquela declaração logo depois do jogo, falando que ainda tem jogo, que tem o jogo da volta, não sei o quê, querendo dizer que ainda tinha como eles reverterem isso. Eu acho que não não reverte. Eu acho que é muito difícil reverter, acho que o Igor e o Fischer caíram aqui, mas eu acho que para reverter teria que, sei lá, conseguir um gol espírita nos primeiros minutos e ir com aquela emoção e na raça que eu não vejo o Inter ter hoje, e muito menos organização para fazer isso. Pois é, mas e o que vocês acham que vocês pensam que pode acontecer? Claro, o Grenal é muito previsível, visto os 2 últimos. Mas o que vocês acham que pode acontecer no próximo, nesse de quarta-feira? Eu acho que o Inter vai jogar pela honra, sinceramente, porque tomou um 3-0 no Vareio, e eu acredito que, por ser na arena, o Inter vai tentar propor um jogo mais reativo, por mais que precise do placar. Eu acho que o começo do jogo vai ser de um jeito reativo por parte do Inter, e o Grêmio, eu acho que vai tentar começar a propor um certo jogo, até pensando já na Série B, de como vai ser o time pra Série B. Tu tá me ouvindo aí? Tá de boa ou não? Tá de boa. Eu acho que sim, acho que concordo com o Bruno, principalmente essa última parte aí do Grêmio. Eu acho que o Roger vai tentar ter aquele problema coletivo ali que tem, né, que de repente agora tem mais uma ideia do time. Eu acho que uma ideia do como ele pensa em jogar com as peças que tem. Talvez ele tente já ir trabalhando em cima disso. Cara, eu acho que não, Bruno. Eu acho que não tem nenhuma esperança que o Inter vai fazer um grande jogo, que vai fazer 2, 3 no Grêmio. Olha, não sei nem se ganha, vou ser bem sincero. Mas eu acho que vai ser um Inter diferente. Eu acho que vai ser um Inter com um espírito diferente. Eu acho que o elenco, assim, por mais que com todos os problemas que tenham, que a gente comentou aí, eu acho que o elenco que gosta do treinador, assim, que até acredita no trabalho do treinador. Então não tem esse problema, assim, digamos, de vestiário, não tem esse problema de, quer saber, já era, o cara vai cair mesmo. Talvez o elenco se mobilize perante isso. Não vai fazer diferença, não, sinceramente não creio nisso, totalmente fora de... mas se sair um gol no comecinho, acho que é nisso. Então, eu acho que sim, cara, eu acho que de repente com o espírito diferente, vai depender muito também do Grêmio, o Grêmio, por exemplo, vai estar sem o Vila Sante, né, vai ver que o Thiago Santos e Lucas Silva já perde um pouco, assim. O Thiago Santos é um cara que a gente sabe que é um pouco mais tecnicamente é um pouco mais falho, né? Limitado. Assim. Então, não sei, eu ainda acho a defesa do Grêmio. É que o Inter não atacou nesse jogo, eu acho a defesa do Grêmio bem, bem fraca. O Nicolas é fraco defensivamente. O Bruno Alves eu acho bem fraco também. O Rodrigues tem as suas dificuldades.
Então eu acho que vai depender de muitos fatores. Eu acho que o Inter pode até fazer um confronto diferente do que fez. Eu acho que eu vou esperar o Inter diferente. Eu acho. Eu Não acho que vai ganhar. Acho que se ganhar vai ser de muito pouco, no que não vai fazer diferença. Mas eu acho que vai ser um Inter diferente. Eu acho que não vai ser longe do que a gente viu no último jogo. Eu acho que só ganha se realmente mostrar uma organização melhor, tipo, na hora que for, ou se jogar reativo, ou se for propor, tem que jogar melhor, não tem como jogar pior do que foi o último Grenal. E se conseguir um gol rápido, talvez consiga ganhar a partida. Tipo, se conseguir um gol nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo, eu acredito na vitória. E acho que tem que dar a vitória pro torcedor. Depois de tomar 3-0 em casa, tu tem que buscar a vitória com uma gana a mais, sabe? O que tu acha o que tu espera para esse próximo Grenal de quarta-feira, Fischer? Olha, um jogo bem truncado, né? Eu acho que vai ser. Não vai ter um placar elástico, nada disso. Eu acho que talvez a gente possa ganhar sim 1-0, 2-1, enfim. Acho que independente de quem ganhar um placar bem curto, né? Acho que não vai ter um placar elástico. Acho que a vitória de alguns times por 1-0, 2-1, enfim. Mas talvez um empate, né? É aquela coisa, né, João? Porque vai ser um jogo equilibrado, não vai ser nada de. Vai ser um jogo ruim e equilibrado. Eu tô com ficha, acho que o placar vai ser por aí, 1-0. É aquela coisa, né, João? Todo mundo falou, pô, mas o Guilherme fez 3 Inter pode fazer. Claro! O Inter em 89 meteu 5-2 com um cara a menos, entendeu? E passou para a final do Brasileiro. Então, assim, pode. O ponto é que, cara, uma coisa é tu fazer 3 gols, outra coisa é tu precisar fazer 3 gols, tá ligado? É outra coisa. Ainda mais com esse elenco do Inter que não conseguiu fazer um no Corinthians para ser campeão brasileiro. É um ponto. Eu acho que vão ser 2 pontos que vão pesar bastante nesse jogo. Primeiro, eu acho que vai pesar um pouco essa questão de, tipo, eu acho que o Inter ainda tá meio que nocauteado depois desse 3-0, porque cara, pelas entrevistas, basicamente os caras estão dizendo, não, agora vai terminar o nosso gauchão, termina agora na quarta-feira, então a gente vai demitir o técnico, mas só agora quando terminar, e aí a gente começa todo o projeto de novo. Pareceu muito assim, tipo, não, quarta-feira termina e a gente vê como é que vai ser. E é bem isso, né? Então parece que, tipo, pô, normalmente eu acho que só manteria o Medina se acontecer um milagre e o Inter, sei lá, fizer uns 4-0 no Grêmio, e acho que sustenta eu acho que só passando pra final e jogando muito bem os 2 jogos da final. O Peixinho vai fazer uns cartazinhos, colocar no vestiário, será que nem os caras faziam do Orkut lá do Grêmio ia virar do quanto for? Do 4-0, eu acredito. 4-0 eu acredito. Tem que ter. Mas e um outro ponto é o Grêmio não vai precisar atacar, o Grêmio vai poder ter a posse de bola e criar com muito mais tranquilidade, tipo, solta de um lado, solta do outro. Óbvio que se tivesse o Villasanti seria bem mais fácil, porque ele tem o passe. Pô, é o Messi e eu tocando a bola. O Villasanti e o Thiago Santos. É basicamente essa proporção. E olha que o Villasanti é ruim. Pô, fosse longe. Mas eu vou te falar que aí. Acho que exagerasse um pouco. Aí talvez tenha uma arma pro. É o Curupira, cara. O Thiago Santos é o Curupira jogando. Aí talvez tenha uma arma pro Inter, João, porque o Grêmio, esse jogador, por exemplo, o Lucas Silva, eu gosto dele, cara. Ele terminou bem no ano passado, como tu comentou aí. Ele entrou bem no time do Grêmio, mas é um cara que ofensivamente agrega pouco, não agrega tanto. O Thiago Santos menos ainda. O Bitelo, eu acho o cara que agrega mais. Eu gosto do Bitelo. Mas, cara, eu acho difícil o Grêmio conseguir. Não, mas não é tipo criar a jogada, tipo, ter a bola. O Grêmio vai jogar para ter a bola. Sabe? É aquele futebol do Roger de 2016, que o Grêmio tinha 65% de posse de bola e 2 chutes a gol. Porque faltava criação, como falta agora, e daquela época o time do Grêmio era muito melhor. Só que dessa vez o Grêmio tem um 3-0 já a favor, então não vai precisar sair pro jogo, criar para fazer gols. É ter a posse de bola. Cadenciar o jogo, matar tempo. Se o. Não sei quem vai ser o árbitro, se quiser terminar com 1 minuto de partida, o jogo. Vai estar maravilhoso. Então, tipo, vai ter a bola e, sei lá, se conseguir lançar o Campaz, se jogar o Ferreira, se conseguir lançar o Ferreira. Voaden é complicado. Vai rolar um pênaltizinho, hein? Mas eu acho que são esses 2 fatores, tipo, o Grêmio podendo ter a bola sem ter que criar, sem ter que sair pro jogo, só matando o tempo, e o Inter com um clima de tipo, bom, estamos eliminados, vamos só esperar passar esse jogo para mudar bastante coisa, na verdade. Não sei, eu acho que não vai ser nesse clima, assim, eu acho que vai ser, já tá acabando mesmo o trabalho, vamos tentar só encerrar aqui com uma vitória simples, por 1-0 aqui, e dizer que, pelo menos a gente tentou, ao menos tentou. Mas se ganharem ali de 1-0 ia ser a vitória que moldou os grenais do Inter, né? O Inter tem
um monte de vitória mais em Grenal, assim, esse jogo que não vale nada mais, que já tomaram um sacode no primeiro jogo, Neigo. Esses que precisou eliminar, que não era do Gauchão, o Grêmio nunca conseguiu, né? Pois é. Não consegui mesmo. E um detalhe, Sul-Americano pós-jogo, E Brasileirão também não. a coletiva pós-jogo do Medina é inacreditável. Não, foi feio. Tem um repórter que pergunta pra ele se ele sabe o que aconteceu no Beira-Rio naquela noite, naquela tarde, Aham. e ele fica... não sabe responder, né? É Não, impressionante. Ele precisou, falou que ele estava pronto para treinar um time grande, né? Não foi essa coletiva, foi uma outra. O Inter, ele falou que tá acostumado, ele treinou o Tajeres e o Nacional. Cara, o Nacional até é um clube, talvez não um time enorme, mas assim, é outro patamar perante ao Inter, cara. O Inter é campeão mundial. O Inter é campeão mundial. Simplesmente o Inter é campeão do mundo, cara. O maior clube da carreira dele. Provavelmente vai ser. A coletiva dele foi bizarra. Ele pegou e falou: não, eu entendo que a gente perdeu. Óbvio que ele reconheceu a vitória. Não precisa reconhecer, tá ali o placar 3-0, cara. Porra. Não, mas acho que um ponto principal é ele falar, tipo, vamos ter uma linda chance de reverter o placar. Não, cara, assim, não fala isso. Não tiveram uma linda chance de fazer um placar nesse primeiro jogo? Não, o que muda? O que mudou do mais bizarro que eu acho foi ele falar que... Se o Inter fazer, o placar do jogo na volta for 4-0, vai ter uma tatuagem do Alexandre Medina no cóccix do Brunão. Vai ter. E olha, eu não sei se vou falar pra pior. E eu vou tatuar. Rocha no pós-jogo coletivo do Medina. O Kaique Rocha foi o Medina. O Kaique Rocha foi mal, cara. O Kaique Rocha foi muito mal. E eu acho ele um bom zagueiro, só que tipo, ele foi muito mal. E o cara que foi mal, que foi quem abriu as porteiras do resultado. Chegar na coletiva e falar, não, porque tá tudo em aberto, ainda temos chance. Pô, óbvio que tem chance. Isso é evidente. Até tu não pode dizer que não estamos eliminados porque tem um jogo de volta. Mas agora, tu falar daquele jeito, tipo, tu tem que ter um pouco mais de noção, que é muito difícil. Eu acho que era só se desculpar pelo erro, na real, e depois falar que... ainda tem um jogo. Melhorar o próximo jogo. Tentar melhorar o próximo jogo pra tentar sairmos com a vitória, no mínimo, pelo menos. Mas, pô, tu dizer que dá pra reverter, é óbvio que dá, mas agora, tu dizer que dá pra reverter como se fosse, tipo, não, é só a gente ganhar de 2-0 e deu. Não, pô, tem que fazer 4-0. Pelo lado do Medina falar que reconhece a vitória, ele não precisa reconhecer porra nenhuma, tá ali, todo mundo viu. Mas e do Ipiranga e Brasil, vocês têm algum palpite mais forte ou não? Cara, eu tô torcendo muito pra que dê Brasil. Então, sou suspeito pra falar. Cara, eu tô com muito medo de que dê Ipiranga, cara. Eu tô torcendo muito pro Brasil, mas o meu pensamento, eu acho que vai dar Ipiranga. Que é estranho, João. Eu vou a gente falou, são 6 vitórias aqui. do Ipiranga em 6 jogos em casa. Só que o torcedor do Ipiranga não é tão atuante assim, né? Não é, é mais a questão de se sentir bem jogando no Colostão da Lagoa. O gramado é muito bom, é verdade, claro. Mas pra jogar em casa, sentir em casa, o Ipiranga joga melhor, não sei. Mas é real Fischer, tipo, a gente sabe, por exemplo, dupla Brapel, dupla Caju, mas eu boto mais dupla Brapel. A gente tem essa questão muito forte no nosso estádio, né? Disputar e empurrar, e as torcidas têm essa papel importante nas grandes classificações, nos grandes títulos dos dois times da cidade. Mas lá eles têm essa pegada também, cara. Por incrível que pareça, o Brega vai muito bem no Colosso da Lagoa, então talvez seja um ponto a favor realmente forte, cara. Talvez eles botem bastante gente no estádio pra ver o jogo. Eu vou palpitar um negócio aqui. O estádio é muito grande. Eu acho que o Colosso da Lagoa é muito grande, aquele estádio grandão, cabe bastante gente, mas não vai tanta gente, parece. Tu não vê o estádio completamente lotado. Eu vou palpitar um negócio aqui, pra mim, 1-0 Ipiranga e Brasil de Pelotas classifica nos pênaltis. O detalhe é que o Bora é pegador de pênalti, né? Pô, eu vou ficar no murão, mas eu tô com o Bruno. Eu acho que vai ser classificação nos pênaltis e aí eu não vou ser a favor de porque pênalti é total sorte. Mas eu acho que vai ser 1-0 Ipiranga também o jogo nos pênaltis. Aí só pro Fischer ter um troço aí. Eu confio em empate em tempo normal, viu? Talvez 1-1, não sei. O detalhe é que o Brasil tem 5 jogos no Gauchão para de casa até o momento. Nesses 5 jogos são 4 empates e uma derrota. Então, talvez pode ter esses empates aí conquistar a classificação no tempo normal para a final. Eu acho que se o Brasil consegue um gol, o Brasil está classificado. Eu acho que o Ipiranga não faz 2 no Brasil. Agora. Isso é interessante, João, porque o Brasil contra a Juventude e Ipiranga, claro, jogos em casa, marcou cedo, né? Sim. No jogo da volta, quem sabe o Brasil não garante a vaga já no primeiro tempo, né? Enfim. Uhum. Até porque a gente já falou, né, que o Brasil tem um contra-ataque forte, o Brasil
sabe, o Brasil não joga exatamente de uma forma reativa. Tanto que o Brasil jogou com a bola contra o Ipiranga. Mas o Brasil sabe jogar jogando no contra-ataque ou explorando um contra-ataque quando ele chega, digamos assim, quando se mostra ali no Brasil. O time tá atacando, a gente consegue contra-ataque, pô, maravilhoso. E agora, o treinador do Brasil é muito bom, cara. O treinador do Brasil é muito bom. O Gerson tem uma leitura de jogo muito boa, né? Ele sabe realmente quais peças usar, de qual jogar. Eu vi alguns poucos jogos do Brasil, cara, mas ele é um cara que se adapta bem ao adversário também, cara. Ele consegue ler bem o que ficha. Ler o que o adversário e mudar o jogo. O Brasil é o segundo clube profissional dele, é recém, né? Ele foi técnico do Brusque antes da base, depois do profissional, agora tá no Brasil. E tem muito futuro, na minha opinião. E falando sobre esse jogo de volta ainda, tem algo que preocupa, viu, o torcedor do Chavante, porque 2 jogadores de destaque do Ipiranga estavam fora voltam. Os 2 laterais, Gedeilson e o Porfírio, voltam, 2 bons jogadores que podem fazer diferença. Esse Gedeilson tá jogando muito, né? Tá jogando muito esse cara. O Porfírio também, viu? 2 laterais muito bons. Do lado do Brasil volta o Marcelo também, mas uma grande partida do goleiro que entrou ali no lugar do Marcelo. E foi muito bem, Luiz. Depois muito bem a bola, muito bem o jogo, né? Ele soube aproveitar esse contra-ataque, ele explorou, acionou o Luizinho 2 vezes pela direita, uma com a mão, ele lançou o outro, ele pateou a bola rente ao chão também, acionando o Luizinho na ponta. Olha, o Vitor Luiz foi muito bem na partida. Mas, cara, eu só para encerrar mesmo, então, é minha opinião, até porque eu trabalhei com ele, conheço ele, um cara muito sério, muito dedicado. Para mim, o Alex Lessa tá no top 3 de coisa de treinador de goleiros. Não sei. Com certeza. É um trabalho espetacular. Ele já teve proposta de times de Série A, só que ele não quis sair porque, sei lá, tá acostumado com o Brasil, tá acostumado com a cidade. Mas, cara. O Brasil deu um aumento salarial pra ele, se não me engano, há um tempo atrás. Profissional, porque realmente é justo, né? O trabalho é muito bem feito, a gente viu nos últimos anos, Carlos Eduardo, jovens mesmo, né? Carlos Eduardo, Marcelo, Vitor Luiz, que é um jovem também. Cara, o Brasil simplesmente. Chegou no Brasil, foi banco, quando entrou, foi muito bem. Tem goleiros promissores na base. O Brasil simplesmente entra goleiro, sai goleiro, os goleiros vão bem, cara. Sim, cara. O Cadu foi o melhor goleiro da Série B, quando tava ali. Aí veio os 2 ali, que eram o Rafael Martins e o Matheus Nogueira, que inclusive intercalavam, os 2 iam bem, os 2 jogavam muito bem. Aí saíram os 2, agora entrou o Marcelo, que era da base, que vinha sendo treinado ali pelo Alex já havia um tempo, agora tem o Davi também, que ainda segue que seguia na base, né? Davi é do Ceará, viu, João? No Sub-23 do Ceará. Tem jovem, mas assim, no Sub-23 já mostra trabalho de destaque também do Alex. Sim. O interessante do Marcelo é que é um jogador, um goleiro, né, moldado pelo Alex, integralmente, né? E, cara, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele só não sai do Brasil porque ele não quer, porque a oportunidade ele mesmo já falou que já teve e ele não quis sair. Mas é legal da gente ver um cara aqui da nossa região, da nossa cidade, de um time que é próximo a gente, ter um reconhecimento que ele merece. Porque... Não, e é massa, João, a gente falar isso porque, tipo, não só o Alex está comentando, mas faz diferença um bom trabalho, cara. Sim. Normalmente, o cara que tá mal, o cara que já foi bom, com um bom trabalho, seja preparador de goleiro, preparação física, mas foco preparador de goleiro, vai se sobressair, cara. Eu uso como exemplo, por exemplo, o Inter, que tem lá acho que é o Pavan, que tá lá há anos e, tipo, passaram grandes goleiros pelo cara, fez o Lomba ser o melhor goleiro do Brasil, preparou o Daniel todo esse tempo. O Daniel vem falando nos últimos jogos, mas por outros fatores, eu acredito. Eu acho o Daniel muito bom. O Daniel, cara, ele chegou e tomou conta do gol, ninguém sentiu falta do Lomba, sabe? O próprio Keylor, que foi prestado para Chapecoense, que todo mundo fala que é do mesmo nível do Daniel, todo mundo fala isso. Olha, o Keylor é muito bom. E talvez falam que quando ele entrar, ele não vai sair também. Então, porra, tu tá vendo um bom trabalho, quando mantido também, o cara tá lá há anos do Inter, ajudou a base do Alisson e tudo. Faz diferença, né, cara? Não é só necessariamente uma peça ou outra, às vezes um trabalho específico. Normalmente, né? Os goleiros formam na base, né? Com certeza. E esse é um outro ponto que eu ia chegar, por exemplo. Óbvio que no Brasil a gente tem uma questão financeira muito complicada, muito diferente. O Brasil contratou o Rafael Martins e pelas questões financeiras ele acabou saindo, pediu para sair, né, pela questão de atraso salarial e tudo mais. Mas tu formar um goleiro na tua base, como é o Marcelo, como pode vir a ser o Davi ele está emprestado ou ele já foi vendido pro Ceará? O Fischer tem essa informação? Olha, era emprestado, viu? Não sei qual a situação dele atual, mas ele emprestado, estava jogando no Sub-23 do Ceará, foi história em alguns jogos até do Brasileirão Gaspirangues. Pois é, jovem, então... né? Geração 2002, se não me engano.
Sim, sim, ele tinha 17 anos em 2000, quando eu estava lá em 2019, 2020, na verdade, então tá com o quê? 19 anos, sub-20 ainda. Mas é um cara que, por exemplo, no Inter, esses goleiros aí que estão surgindo agora, Kehler e o Daniel, se forem vendidos, vão render um dinheiro bom pro Inter, porque goleiro é uma posição que, quando sai, ele sai para ser titular, geralmente. Então, é bem pago. E no Brasil, é uma chance de tu revela um Marcelo, o Marcelo sai para um time de Série A por, sei lá, 2 milhões que seja, 3 milhões. Pô, pro Brasil é uma maravilha, é um absurdo de maravilha. É uma grana que seria muito boa para o Brasil. E tudo isso graças a um preparo de um preparador que já vem fazendo um bom trabalho há anos, só que acaba não refletindo nessa questão financeira. Reflete em resultados, obviamente, mas se refletir em resultados e no financeiro, vai ser perfeito. E eu acho que o Alex tem essa condição, o Marcelo tem essa condição de sair do Brasil rendendo um dinheirinho para o Brasil também. Não só vencendo jogos, defendendo pênaltis, quem sabe classificando o Brasil para a final do Gauchão nessa próxima quarta-feira. E é o papel da base, né, João? É dar frutos esportivos para o clube e, posteriormente, frutos lucrativos, né? Que é onde o clube vai fazer sua receita ali, vai pagar suas contas. A gente sabe que o Grêmio, por exemplo, é um clube que ficou estável financeiramente, talvez até ano passado, esse ano talvez perca bastante receitas, mas por conta da venda dos jogadores, né? A base do Grêmio que sustentou o superávit do Grêmio e o bem-estar financeiro do Grêmio por muito tempo, e assim como de outros clubes que não têm patrocínio grande e tal, necessita da base para sobreviver. Principalmente aqui na nossa aldeia, no nosso estado, mais ao sul, que a gente não tem o mesmo aporte financeiro dos outros clubes da região sudeste. Esse é um ponto importante, né? Porque o Brasil hoje tem uma dívida muito grande, né? Um valor realmente muito alto, que vai ser pago em muitos anos, né? Se for pago. Acho que vai ser pago sim, mas vai ser parcelado em muitos anos, né? São dívidas a serem pagas a longo prazo, mas o Brasil, vamos supor, vendendo um jogador da base por um valor considerável, pode começar a quitar essas dívidas, né? Investir em estrutura, em um CT realmente qualificado, investir no próprio estádio, em academia, um vestiário novo, enfim, a própria base, né? Talvez investir em estrutura de base. Acho que realmente a base é algo que se paga, né? Ao longo do tempo. Vai formando jogadores, vendendo eles, vai se pagando. Eu realmente não sei, mas eu acho que o Brasil hoje, essa questão da dívida é tão forte, né, Fischer, que nem sobra esse dinheiro para ter um investimento na base, né? Então tá uma coisa meio assim que vender alguém, talvez sobre, mas agora não tá sobrando. Isso, exato, E é interessante, o Brasil já formou alguns jogadores, né? Formou o Christian, formou o Luiz Henrique, foi vendido, formou o Fabrício do Grêmio. Cara, pô, a gente é uma cidade que tem jogadores atletas que saíram daqui, sabe? Bom, fora daqui também, o Brasil pode garimpar em outros mercados, que é o correto a se fazer, mas, pô, teria que ter uma estrutura melhor e, pô, tu tendo uma estrutura melhor, um trabalho a longo prazo, tu vai colher frutos interessantes, né? Com certeza. A estrutura de Jenks era maravilhosa. A estrutura que tinha lá, que era do Emerson alugada, o CFA, era uma estrutura muito boa, com bons gramados, com academia, alojamento, refeitório. Só que, claro, o Brasil acabou tendo problemas para pagar a estrutura, né? O Emerson acabou pedindo de volta e o Brasil procurou um lugar para manter a base deste ano de 2022. É que principalmente a pandemia, né, afetou bastante, porque querendo ou não, o Brasil é um clube que depende muito dessa torcida, né? A gente fala muito que é a torcida que tem um clube porque a torcida apoia, a torcida, querendo ou não, o ingresso às vezes está muito acima. A gente sabe que a torcida do Brasil aqui em Pelotas, a sua grande maioria é de uma classe um pouco mais baixa, e ainda assim ela está lá na Baixada torcendo, ela está fazendo seu esforço para comprar o material do clube, para dar um aporte financeiro. E com a pandemia, ficar todo o tempo aquele sem ter essa renda, essa ajuda da torcida, complicou bastante, né? E outro ponto, né, João? Era um momento muito delicado do clube também. O Brasil, uma crise financeira muito forte antes da pandemia, e tinha uma gestão que não se preocupava em aproximar o torcedor do clube, né? Então, para distanciar o torcedor. Então, isso foi gravado. Acho que com a gestão de hoje, no tempo da pandemia, início da pandemia, com essa gestão de hoje, talvez o efeito nocivo não seria tão grande assim. A renda de torcida é importante para dar aquele famoso fluxo de caixa que o cara fala, né? Pô, para pagar uma conta ali, sei lá, uma conta de luz. Praticamente 7 mil pessoas no estádio, a renda foi de R$200 mil, né? Um valor muito considerável. Até teus funcionários, normalmente isso daí tudo é pago com uma renda de jogo, né, cara? Que é uma renda, um dinheiro que entra ali, tu já quita as primeiras dívidas urgentes, assim, que tu tem que pagar quem tá trabalhando, pagar os teus, enfim, pessoas que prestaram serviço para ti, coisas que tu precisa pagar no dia a dia, às vezes, né? Contas semanais, e esse tudo normalmente é com dinheiro de fluxo de caixa que entra de jogos grandes, né?
Ainda mais Sim. nesse ano, se for pensar, o Brasil sem a cota de Série TV B. do Campeonato Nacional, né? Sim, com certeza. Pô, Plano de imagina. sócios, plano de sócios forte, Já né? Realmente um quadro social com Sim. muitos associados e patrocínios, e E já também chegou a arrecadação 6 com mil, os né? jogos vai ser o que vai manter o clube durante o ano. Que é um valor muito expressivo, assim, 6 mil sócios, porque o Brasil hoje é um time de série C. O Brasil é um time de uma cidade com o que? Quantos mil habitantes tem Pelotas? Tem, sei lá, 200 e tantos mil, quando tem principalmente os seus estudantes, que é uma cidade universitária. Então, é um número expressivo tu perceber, tendo um rival muito grande como é o Pelotas também, que tem uma boa parte da torcida também na cidade. O Brasil tem 6 mil sócios, que é um número bom, é um número que tende a crescer, principalmente pelo que está fazendo agora nesse Gauchão Brasil, pelo que pode vir a fazer na Série C. Quem sabe ao longo da Série C vai aumentando, se subir chega, que agora a próxima meta é bater 10 mil. Então, E olha só como é curioso, João. O adversário do Brasil na semifinal, o Ipiranga, divulgou hoje números de seu quadro social. Tem em dia hoje 1.834 sócios em dia, viu? Realmente é um número muito abaixo, né? E a meta deles é 3 mil sócios, no Brasil é 10 mil, né? Como muda em relação à cidade também essa adesão e do Erechim público, né? só tem o quê? O Erechim tem o Atlântico, que é futsal, então não rivalizaria, né? Pô, Não mas, ô, formaria. Fischer, o 1.800 sócios é um número bem legal que o Ipiranga tem, cara. Não, com Sabendo que é uma Não, cidade sim, é legal, claro. que É torce legal, mais mas compara, prioritariamente Igor. pra Inter Eu e pra falo, Grêmio, né? eu falo comparando o nível dos dois clubes, viu? Dois clubes de Série Sim, C, não, claro, só semifinal do claro, Gauchão, e que o número de sócios é realmente bem oposto, né? claro, Isso, claro, se claro. parar para Isso é o que pensar. pode fazer diferença no futuro. Ele gera mais renda, enfim. E o Ipiranga é um clube muito mais saudável financeiramente que o Brasil. Com certeza, muito estruturada, né? É interessante, o Ipiranga mudou totalmente do ano passado para esse ano, mudou boa parte dos jogadores, ficaram só 8, se não me engano. Mudou o técnico, o gerente de futebol, e mesmo assim tem um elenco muito forte, né? Competitivo. Parece que melhorou ainda em relação ao ano passado. Pois é, pois é. Mas é isso, guris. Então, vamos ver o que se desenha nessa quarta-feira. O Clássico Grenal às 10h15 da noite. O Brasil e Ipiranga e Brasil, no caso, que é às 7 ou às 7? 7? Que horas vai ser o jogo, Fischer? 7,5. 7h30, né? Eu nunca sei se 7h30, 7h30. Se o Internacional fizer 4x0, nós vamos abrir uma live na Twitch. Dos podcast. Completamente Cara, enlouquecido na mesmo. real que eu acho que já tem que ter uma live já planejada, 2 nessa semana. Ah, é que o fato pra ter uma live é o Inter fazer 4x0, porque ninguém espera que o Inter vai fazer 4x0. Esse é o ponto. O Grêmio ganhar, o Inter ganhar de 1x0, isso aí vai acontecer. Mas Mal. é que tem aí o Eu quero Brasil fato. de Pelotas também, né? Tem o Brasil de Não, Pelotas. acho que quinta-feira ou sexta-feira a gente deve voltar até com os dois pontos, trazendo os resultados e já fazendo uma perspectiva do que pode ser a final. Aí vamos ver se vai ser Grêmio e Brasil, Grêmio e Ipiranga, Inter e Brasil ou Inter e Ipiranga. Cara, o Inter não vai ganhar passar. Sim, não vai passar. Confia, cara. Daqui a 2 dias tu vai estar ali, vai chegar 7h30 da noite, tu vai ver ali o Colosso da Lagoa pulsando lá também, tu já vai te pilhar pro jogo do Inter, vai botar lá no teu Facebook, lá, Inter, a fotinho vai tu mesmo fazer no Paint ali, é Inter 4x0, eu acredito, vai estar muito louco. Mas, guris, agradeço a presença de vocês, mais um T2 Podcast saindo. Como a gente falou, a gente ia tentar manter essa constância e estamos conseguindo, estamos se dedicando. O bom é que a gente está tendo que falar, né? Um Grenal é um chocolate para o Inter, no outro é um chocolate do Grêmio. Vai se desenhando coisas boas para a gente seguir debatendo aqui. Agradecer a participação do Fischer, né? Nossa nova contratação, nosso Golden Boy aí. Perdendo a câmera aí ao longo do programa. Não, mas aí os problemas técnicos, como falou o Gavião mais cedo ali no coisa. Jornalismo de qualidade exige recursos, então estamos sempre aí à disposição, quem quiser João, ensinar. jornalismo de guerrilha. Exatamente. Mas muito obrigado, Fischer, muito obrigado, Igor, e muito obrigado, Brunão, nosso Brunão, como sempre, mais uma vez, técnica e... Polivalente. O polivalente. O Tassiano da o nosso volante Gabriel Dias fazendo de lateral e volante. Esse mesmo. Mas muito obrigado, guris, muito obrigado a quem nos acompanhou ao vivo, muito obrigado a quem vai vir nos acompanhar, tanto no YouTube quanto no podcast, em seguidinha, no final da semana, no Spotify, exatamente, em seguidinha, no final da semana, estaremos de volta com mais um C2 Podcast. Até mais e tchau, tchau. Valeu.